Muito bem, pessoal. No primeiro momento da aula de hoje, nós falamos sobre os artigos 1 e 2, o artigo 1º e o artigo 2º do Código de Processo Penal, falando sobre a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Agora, eu quero ingressar no interessante artigo 3º, e ele é muito interessante e muito pouco discutido também. A maioria das vezes que as pessoas estudam o nosso código acabam passando batido sobre o artigo 3º do Código de Processo Penal, e isso não deveria acontecer, porque é um texto bastante interessante. Vamos dar uma olhada nele aqui agora. Então, artigo 3º do Código de Processo Penal. Olha, o que é que diz o artigo 3º do nosso código? A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Interpretação extensiva e aplicação analógica dos princípios gerais do direito. Então, vamos estudar isso, vamos refletir sobre isso e o que viria a ser a interpretação da lei processual penal. Então, vamos começar pensando sobre o seguinte. O texto nos diz que há dois tipos de interpretação que são admitidos. Primeiro, fala-se de interpretação extensiva. Interpretação extensiva. E depois fala-se de aplicação analógica. Ok. E depois vai se falar sobre a integração do Código de Processo Penal através dos princípios gerais do direito. Então, nós vamos começar a discutir esse tema na aula de hoje. Ora, em primeiro lugar, o que vem a ser interpretação? Antes de chegarmos à interpretação extensiva, o que viria a ser interpretação extensiva, é nossa obrigação compreender o que vem a ser a própria interpretação. A questão é a própria interpretação, o que vem a ser a interpretação em si. Interpretar, significa definir o significado e o alcance de um texto. Em direito é basicamente isso. Interpretação é definir o significado e o alcance de um texto. É claro que quando nós lidamos com textos jurídicos, a nossa tendência é pensar neles em seu sentido denotativo. O que seria o sentido denotativo? O sentido próprio da palavra, não metafórico, o sentido simples e objetivo da palavra. O oposto de sentido denotativo é o sentido conotativo, né? Então, sentido conotativo seria um sentido por comparação, por metáfora. Então, a gente vai pensar, toda vez que interpretamos a lei, no seu sentido denotativo. Ocorre que, em algumas vezes, a lei nos autoriza a estender esse significado. Exatamente isso que significaria interpretação extensiva. A interpretação extensiva seria aquela interpretação que amplia o alcance da norma em seu sentido denotativo. Então, vamos tentar avançar para compreender e dizer isso de um modo claro. Interpretação extensiva é o modo ou técnica
de interpretação que admite a ampliação do alcance das palavras que compõem o texto, das palavras que compõem o texto, de modo que amplie, que maximize, vou colocar assim, a sua aplicação. Marton, você pode dar um exemplo de interpretação extensiva? Interpretação extensiva, ou seja, uma interpretação que amplia o alcance de uma determinada norma? Claro, a gente poderia falar de uma interpretação extensiva no caso, por exemplo, quando o Código de Processo Penal, falando sobre o Instituto da Suspeição, diz que serão suspeitos os juízes nessas e nessas hipóteses. Artigo 254 do Código de Processo Penal. E aí pergunta-se, sim, e os jurados? Eles também serão considerados suspeitos naquelas hipóteses? A resposta é sim. Porque como o Código de Processo Penal admite a interpretação extensiva, eu posso dizer, onde se lê juiz, leia-se juiz, desembargador, leia-se ministro, leia-se jurado. Então, isso seria pegar a palavra juiz e dar uma interpretação mais elástica, porque, tecnicamente, juiz seria aquele indivíduo que atua na primeira instância, mas nós vamos ampliar a dimensão e o significado desse instituto. Por exemplo, um outro exemplo de interpretação extensiva, quando o Código de Processo Penal fala sobre as hipóteses em que o juiz poderá conceder liberdade provisória ao réu. As hipóteses em que o juiz poderá conceder liberdade provisória ao réu. Ora, é claro que o juiz pode conceder a liberdade ao réu, mas ele também pode se conceder liberdade provisória ao indiciado. Porque você lembra que aquele indivíduo que foi preso em flagrante delito, ele não é réu. E por que ele não é réu? Porque ele só se tornará réu quando o juiz aceitar a denúncia ou a queixa-crime que forem feitas contra ele. É nesse momento que teria início a ação penal, quando o juiz recebe denúncia ou queixa-crime. Quando ele recebe denúncia ou queixa-crime, então este indivíduo passa a ser acusado e torna-se réu. Mas eu posso interpretar extensivamente a norma e dizer, bem, ainda que esteja falando de réu, também vale para o indiciado, que, tendo sido preso em flagrante delito, está agora na hipótese de receber a liberdade provisória. Então, isso seria uma interpretação que estende o alcance da norma para fazer vislumbrar uma hipótese por ela não previstas. Então, aí nós teríamos uma interpretação extensiva. E o que vem a ser interpretação analógica? Talvez essa seja dos desafios maiores para a gente entender. Sempre que eu explico o que é analogia, eu me valho daquela teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Então, eu vou lembrar a vocês a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. O que foi que Miguel Reale nos ensinou na teoria tridimensional do direito? Ele disse que quando um fato ele está diretamente associado, a um valor importante, ou seja, nós teríamos aqui um valor relevante,
fato relacionado a um valor social relevante, se esse fato está associado a um valor, então temos o fato e temos o valor. O que é que deve acontecer por conseguinte? Se há um fato e um valor, deve haver uma norma. Então, teríamos aqui as três dimensões do direito: o fato, o valor e a norma. Por que existe a norma? Essa é a explicação de Reale. Por que existe uma norma jurídica? A norma jurídica existe para proteger o valor que está sendo ferido pelo fato. Então, imaginemos, o indivíduo praticou um furto, o indivíduo praticou a subtração de coisa alheia móvel. Ora, qual é o valor que está associado? A proteção da propriedade privada. Então, é preciso que haja uma norma que, preste atenção agora, a norma fará o quê, pessoal? A norma vai incidir sobre o fato, daí a palavra que é tão cara a todos nós, a palavra incidência. Então, haverá a incidência. Quem lembra qual é o significado e a etimologia da palavra incidência? Do latim incedere, né? Que é cair sobre. Então, a norma literalmente cairá sobre o fato. E a norma cairá sobre o fato por quê e para quê? A norma cairá sobre o fato para proteger o valor social. O valor social, no exemplo que eu dei, é a propriedade privada, a proteção da propriedade privada. Então, é preciso que haja uma norma que incida sobre esse fato para proteger um valor. Daqui é que nós temos as três dimensões do direito de Miguel Reale: a norma, o fato e o valor. Agora, imaginem uma situação hipotética em que nós tenhamos um fato. Esse fato eu vou chamar de fato B. Enquanto a este fato, eu vou chamar de fato A. Esse seria o fato A e esse seria o fato B, que é distinto do fato A. Ora, este fato B, ele também está associado a um valor, do mesmo modo que o exemplo anterior. Então, há também, relacionado a este fato, um importante valor. Imaginemos aqui, portanto, um valor associado a este fato. Há um fato e associado a ele existe o mesmo valor. Não um valor qualquer, mas o mesmo valor, o valor A. O mesmo valor, o valor A. Ora, se eu tenho um fato, há o mesmo valor em jogo. O fato é diferente, mas o valor é o mesmo. O mesmo valor social está em jogo. Ora, não deveria haver também uma norma que incidisse sobre esse valor? A resposta é sim. A resposta é sim. Deve haver aqui uma norma, que incida sobre esse valor. Essa seria a norma B. Contudo, existe aqui uma lacuna. Existiria aqui, por tese, por princípio, uma lacuna. A lacuna, quem foi meu aluno de introdução ao estudo do direito sabe disso, não é? A lacuna é um fenômeno, deixa eu ver aqui, a lacuna é um fenômeno em que a ausência da norma que seria necessária. O que é lacuna? Lacuna é a ausência de uma norma que deveria incidir sobre um fato de relevante valor social. Guarda aí o conceito de lacuna. O que é lacuna? É a ausência de uma norma que deveria incidir sobre um fato de relevante valor social. Então, eu tenho um fato de relevante valor social, mas eu não tenho a norma. Ora, se eu não tenho a norma, o que eu tenho é lacuna. Então, a gente já discutiu, por exemplo, Kelsen
não admitia a existência de lacuna, não é? Ele dizia que não há lacuna. Na opinião de Kelsen, isso que a gente costuma chamar de lacuna seria o que ele denominou de espaço jurídico vazio. Espaço jurídico vazio. Aí você vai dizer, é a mesma coisa, Martorelli. Não, não é nada a mesma coisa. Lacuna, ela é uma área do ordenamento jurídico ao carente de integração. Porque a palavra integração é igual a tornar inteiro ou íntegro. Tornar inteiro ou tornar íntegro. E o que é integração? Então, ora, integração seria assim, pessoal. Eu tenho a Lua, né? Imagine aqui a Lua, e eu tenho uma área da Lua. Eu tenho aqui uma área que está vazia. Integrar seria completar a área que está vazia, não é? E o que é que o Código de Processo Penal está dizendo? Que admite a integração do ordenamento, a integração dele por analogia. Mas o que seria essa analogia? Essa é a questão. O que viria a ser a analogia? Preste atenção agora que você vai entender o que é analogia e nunca mais vai esquecer em sua vida. Analogia. A própria palavra analogia, que é uma palavra grega que significa lógica, logia, semelhante, aná, prefixo aná, de semelhante, de parecido, não é? Então, o que seria analogia? Analogia é o ato pelo qual eu destendo o alcance da norma. Analogia é o ato pelo qual eu destendo o alcance da norma para fazê-la incidir por fato por ela não previsto. Eita lasqueira, gostei, Martô. Diz aí para a gente anotar o conceito de analogia. Olha, vamos anotar então o conceito de analogia. Analogia é o raciocínio jurídico pelo qual se destende o alcance de uma norma para fazê-la incidir sobre fato por ela não previsto. Então, analogia é o raciocínio jurídico pelo qual se destende, se estica a norma, não é? Se aumenta o alcance da norma para fazê-la incidir sobre fato por ela não previsto. Um exemplo interessante de analogia, né? Um exemplo interessante de analogia é aquele que nós poderíamos imaginar que uma norma penal que estabelece que o réu deve ser tratado com a dignidade e o respeito, que ele não deve ser, por exemplo, constrangido a produzir prova contra si mesmo. Lá não há essa declaração com estas palavras no Código de Processo Penal, nem mesmo na Constituição Federal. Na Constituição Federal está dito sobre a possibilidade do indivíduo preservar o silêncio, ficar em silêncio. Por analogia, se ele pode ficar em silêncio e falar seria uma forma de construir uma acusação contra si mesmo, todos os outros modos de produção de prova, todos os outros modos que a lei não prevê, a lei está falando apenas do interrogatório, o direito do réu de permanecer em silêncio. Ora, se ele tem o direito de permanecer em silêncio
porque ele não pode ser obrigado a produzir prova contra si, ele é obrigado a participar da reconstituição do crime, ele é obrigado a oferecer seu sangue para uma determinada análise, não, ele não é obrigado, gente. Por que ele não é obrigado? Por uma analogia, né? Então, deveria a lei referir-se de todas as hipóteses de produção de prova? Me parece que não. Me parece que não. Então, nós teríamos aqui a aplicação do que eu estou chamando de analogia. Se ele tem o direito de permanecer em silêncio, ele também tem o direito de não produzir qualquer outra forma de prova, ainda que a lei não o escude, ainda que a lei não o defenda explicitamente desta necessidade de produção de prova propriamente, né? A lei não vai referir-se a isso. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Há alguma dúvida até aqui? Interpretação extensiva, interpretação analógica. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Não? Então, tudo bem. Então, vamos seguir aqui, vamos tocar a nossa marcha, porque há muito ainda o que refletirmos. Ok, então vamos lá. Muito bem, o que agora a gente vai... Nós já entendemos o que é interpretação extensiva, já entendemos o que é aplicação analógica, posso dar isso aqui por vencido. Então, eu vou subir isso aqui para colocar aqui e dizer que já conceituei o que seria essa interpretação, né? Agora, e entendemos também o que é integração. A palavra integração em si, ela já foi elucidada para nós, porque entendemos o que é integração. O que seria integração? Seria exatamente a superação da lacuna. Vou escrever porque é lindo o direito processual penal. É lindo ou não é, Gabriel? O direito processual penal dando-nos uma visão da beleza, da sua beleza. O que é que a gente tem aqui, pessoal? Olha bem, integração é a superação das lacunas. Ora, Martô, volta para me explicar aquele negócio de Kelsen, que Kelsen chamava de espaço jurídico vazio. Essa é a expressão do jus-filósofo Hans Kelsen. Martô, me explica aí o que é que significa espaço jurídico vazio e a diferença entre lacuna e espaço jurídico vazio. No espaço jurídico vazio, não aprouve ao legislador regular aquela matéria. Se o legislador não regulou aquela matéria, a consequência é que é uma esfera de liberdade do sujeito. Ora, se aprouvesse ao legislador, se o legislador quisesse regular aquela matéria, ele teria regulado. Nós devemos pressupor a intencionalidade da norma. Portanto, Kelsen não acreditava na existência de lacunas, porque lacuna é o lapso do legislador. E o legislador kelseniano é um legislador perfeito, é um legislador que prevê todas as hipóteses e todas as vezes que surge uma situação relevante de importante valor social, ele regula. Então, essa é uma lógica que vale a pena saber, porque, de repente, a gente pode utilizar qualquer dia desse em nosso favor numa defesa. Já imaginaram as hipóteses, não é, interessantes. Então, para Kelsen, não existe lacuna, porque o conceito de lacuna é a ausência de uma norma, é a omissão do poder legislativo. Deveria haver a norma, mas ela não existe. E porque ela deveria existir, nós podemos chamar os princípios gerais do direito para integrar o ordenamento jurídico carente de aperfeiçoamento. E é aperfeiçoado pela lógica do juiz. A lei de introdução às normas do direito brasileiro explicitamente, expressamente, reconhece a existência de lacunas, ao dizer o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso aplicando a analogia, os costumes e os princípios gerais
do direito. Está lá no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, nós não seguimos a teoria keynesiana e acreditamos na existência de lacunas. Eu gostaria de convidar vocês para terem uma visão de quais serão os princípios que nós estudaremos na nossa próxima aula. Então, se nós olharmos a Constituição Federal, aqui no artigo 5º, começando pelos incisos, a partir do inciso 54 do artigo 5º, a gente vai poder enumerar os princípios constitucionais. E na próxima semana eu vou abordar e aprofundar isso com vocês. Que princípios são esses? Primeiro diz assim: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Já está aí esculpido um dos princípios, o princípio do devido processo legal. O que é o devido processo legal? É aquele processo adequado à questão em tela previsto pela legislação brasileira. Olha o que diz o inciso de número 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. Esses dois princípios, que são diferentes, estão previstos no inciso 55. E o que seria o contraditório? O contraditório é a oportunidade ou a possibilidade da parte adversa manifestar-se sobre todos os fatos e provas alegados ou trazidos aos autos pela outra parte. Então, a igualdade de possibilidades, é o jogo justo, é a possibilidade de não haver prova secreta, de tudo estar posto sobre a mesa, submetido ao contraditório, as provas testemunhais, as duas partes perguntam a cada uma das testemunhas, o depoimento da vítima, tanto o advogado de defesa quanto o promotor ou advogado de acusação terão a possibilidade de inquirir a vítima, de interrogar o acusado. Isso seria efetivamente a prova produzida no contraditório, com tudo claro colocado para as partes e possibilitando, viabilizando a ação, participação e intervenção das partes. Martô, e o que seria a ampla defesa, Martô? A ampla defesa é a possibilidade de se valer de todos os meios de prova que estão disponíveis para demonstrar a sua tese, a veracidade da tese. A ampla defesa, obviamente, está na perspectiva da defesa, não é? Está do lado do réu. Ou seja, eu não posso ser cerceado de algum elemento que poderia ser eficaz para demonstrar a inocência do meu cliente. Entende? A ampla defesa, ela não é tão imensa como a plenitude de defesa, que é um dos princípios lá do tribunal do júri, não é? Mas a ampla defesa significa a possibilidade de valer-se de todos os meios de prova para demonstrar a inocência do réu. Isso é maravilhoso. É porque a plenitude de defesa permite, inclusive, a utilização de elementos não jurídicos, não relevantes propriamente ao direito, mas que são persuasivos para demonstrar ou fortalecer a tese das partes. A amplitude da defesa permite ainda que eu utilize argumentos de natureza religiosa, de natureza moral, de natureza ética, para fundamentar as teses de defesa em favor do meu cliente. O inciso 56 diz: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Eu vou dar uma entrada aqui na questão das provas, antecipando a questão da teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, é sobre isso que nós nos aprofundaremos na próxima semana. E também, para apresentar a vocês os princípios processuais penais constitucionais, o princípio da presunção da não culpabilidade, esculpido no inciso de número 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vou explicar a vocês como é que aconteceu toda a discussão acerca deste inciso e qual a relação dele com uma previsão do Código de Processo Penal. Então,
Enfim, será essa a viagem que faremos aqui na próxima semana, mergulhando de cabeça nos princípios constitucionais do processo penal. Espero que a gente tenha tido uma noite aprazível, já são 22 horas e 17 minutos, nesta terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, e foi um prazer caminhar com vocês. Os nossos encontros são semanais e eu espero que a gente esteja convivendo e aprendendo e crescendo juntos. Antes de terminar, queria oportunizar alguma pergunta. Se tiverem qualquer colocação, qualquer questão, qualquer esclarecimento, nós ainda teríamos alguns minutos antes de terminar o tempo desta apresentação ou desta gravação. Alguma dúvida? Podemos fechar? Tudo em paz? Então, um grande abraço a todas e a todos, paz e bem.